Então, nós estamos começando agora, vamos chegando. Hoje é quarta-feira, nós estamos já em alguns dias em ritmo de Olimpíadas aqui no Zona Curva. Nós estamos cobrindo também a política nacional, a cultura brasileira, mas nós estamos aqui muito falando sobre as Olimpíadas, né? Sobre curiosidades, sobre acontecimentos, alguns acontecimentos relacionados à política, à cultura, e ao esporte, né? Que é o principal, né? Mas aqui a gente não é um canal especializado em esportes, mas a gente aborda em alguns aspectos das Olimpíadas que tem a ver conosco. E hoje eu estava aqui pensando, falei, poxa, eu vou falar de Olimpíada, o que eu podia falar de Olimpíada? E eu pensei nisso aqui, que é uma coisa que eu tenho sentido muita falta. Cadê a Rússia nas Olimpíadas? Né? Ex-União Soviética. Você vê o Cazaquistão, o Quirguistão, a Ucrânia, várias ex-repúblicas soviéticas, mas a Rússia mesmo, a mãe Rússia, não está presente. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu vi muita gente de esquerda fazendo esse questionamento, e principalmente o questionamento: por que Rússia está e Israel não está? Então, eu comecei a pesquisa aqui e comecei a pensar o que está acontecendo. Tem a ver com a guerra na Rússia, com a guerra na Ucrânia, invasão, né? A provocação, primeiro, que a Ucrânia fez em relação à Rússia, a Ucrânia junto com a OTAN e consequente invasão da Ucrânia pela Rússia, que é uma guerra que já dura 2 anos e pouco. E daí primeiro eu fui lembrar dos Jogos Olímpicos de 1980, quando foi em Moscou, e que houve o boicote dos países capitalistas, né, ditos capitalistas, né, que era porque a gente vivia na Guerra Fria, então tinha os países da cortina de ferro, os países ligados mais aos Estados Unidos, né, os países europeus mais do oeste, e o leste muito ligado aos regimes comunistas, regimes socialistas, regimes países que orbitavam ali no que se chamou cortina de ferro, né? Então, em 1980, os Jogos foram em Moscou, houve um boicote maciço de vários países. Nossa lista é gigantesca, e eu queria puxar um pouco isso, mas eu resolvi que esse assunto do boicote de 1980, de 1984, depois em Los Angeles, que houve o boicote da União Soviética à Olimpíada de Los Angeles. Para quem não sabe, a Olimpíada de Los Angeles vai acontecer novamente em 2028. Então, para a gente fazer um segundo programa na terça-feira, né? Terça-feira, a gente sempre faz aqui o Curtas na Zona, junto com essa live. Aliás, eu vou dar aqui um recado rapidinho para quem está chegando, quem puder nos ajudar a tornar-se membro do Zona Curva. A gente vai ter agora quase toda noite, ou 7 ou 7h30, começando a nossa programação aqui, tirando a live do Claudinho, que é a live com assuntos mais quentes, a 1h da tarde. Então a gente vai ter todo dia a 1h da tarde, e alguns dias começando às 7, outros dias começando às 7h30, programação noturna no Zona Curva. Então a gente precisa, a gente aqui está com um novo integrante da nossa equipe, que é o Bernardo Moreira. Então, para quem puder nos ajudar, está aí o Pix do Zona Curva, você pode tornar-se membro do Zona Curva, você pode nos ajudar das mais variadas formas, principalmente divulgando o nosso conteúdo aos 4 ventos, para que muita gente venha aqui nos visitar. Eu queria colocar uma imagem que foi muito emblemática quando, na abertura da Olimpíada de 1980, que eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo novamente, quando esse aqui é o Misha. Misha era o mascote das Olimpíadas de Moscou. Como houve um boicote maciço, teve esses aqui, são pessoas aqui, quem não é mais novo, não vai lembrar, aqui são pessoas com placas, entendeu? E se formando esse painel humano, assim. E daí, devido ao boicote do bloco ocidental, né, do mundo, de certa forma, até a Alemanha Ocidental, na época era da Alemanha Ocidental, e uma série de países não foram, boicotaram
a Olimpíada de Moscou. A desculpa foi que a Rússia tinha invadido o Afeganistão em 1979. Então, se criou esse boicote já, né, assim, os Estados Unidos sempre causando guerras pelo mundo, mas quando é a Rússia, o tratamento do Ocidente é diferente. Então, eu vou botar aqui esse trechinho que é inesquecível do Misha chorando. Foram 2 lagriminhas aí do Misha. É mais ou menos o que representa o que está acontecendo hoje, né? A gente não pode esquecer disso, porque eu acho que boa parte da imprensa está ignorando esse fato, né? Que a Rússia não está nas Olimpíadas. A Rússia... Aliás, essa pauta surgiu muito no bate-papo que eu estava tendo com o Luiz sobre a Olimpíada, e eu falei, poxa, essa aqui é uma boa pauta que a grande mídia não está tratando muito, né? Porque a Carmen falou, boa noite, Carmen, vamos chegando. A Carmen lembra desse chorinho aí do Misha, que era o mascote das Olimpíadas de Moscou. Mas então, vamos voltar aqui para o presente. A gente falou agora do passado, né? Vamos lembrar essa Olimpíada de 1980 e vamos falar do presente. Primeiro que muita gente falou assim, poxa, por que Israel está lá hoje? Inclusive, Israel ganhou uma medalha de bronze no judô e a companhia eles fizeram uma grande festa e, de certa forma, eles estão lá, tem uma delegação, estão competindo e estão cometendo um genocídio na faixa de Gaza, na Palestina. Então, por mais que eu vá falar aqui tudo o que aconteceu com a Rússia, pessoalmente, eu acho um absurdo Israel estar competindo, inclusive no meio da Olimpíada, eles mataram, jogaram bomba no Irã, jogaram bomba no Líbano, entendeu? Fora o que eles estão cometendo genocídio lá. Então, para mim, Israel também não devia estar nas Olimpíadas por uma questão óbvia, né? Se a Rússia não está, mas o histórico da Rússia tem outros componentes, né? Tem um componente também do doping. Então, vamos lá. Primeiro, assim, vamos relembrar também assim que, além desse da Guerra Fria, a gente teve outros momentos também de não participação de países, né? A Alemanha nazista não participou, né, de Olimpíadas naquele período, né, tirando a de 36, mas depois também a Alemanha foi banida de alguns jogos, e de 36, né, no início lá do governo do Hitler, até ele usou muito a Olimpíada de Berlim para exaltar a superioridade ariana, aquela merda toda. E a África do Sul também não participou de Jogos Olímpicos durante o período do apartheid, não todos, mas alguns. Mas isso tudo eu vou tratar no programa de terça-feira. Mas eu queria falar do caso de 2024. Então, em 2024, o Comitê Olímpico Palestino pediu ao COI a expulsão de Israel das Olimpíadas. E isso não aconteceu, né? A gente sabe que a Palestina não é oficialmente um país, né? É um território ocupado, né, por Israel, mas eles pediram, e isso não foi atendido. Então, agora vamos falar da Rússia. Apenas 15 atletas russos estão lá em Paris hoje, né? São russos, mas não podem se dizer russos, que é meio surreal, assim. Então, eles estão lá, eles não podem, não tem nenhum símbolo da Rússia, né? Então, as cores são neutras, e eles estão participando, eu vou até colocar aqui a imagem, eles estão participando, que muita gente deve ter visto essa sigla durante os Jogos. Atleta individual neutro, né, que é a sigla em inglês, né, que é Individual Neutral Athlete. Então, esses 15 atletas russos, eu pesquisei se tem algum bielorrusso lá, porque o bielorrusso também entrou a Bielorrússia agora entra junto com a Rússia, né, como se eles fossem uma nova União Soviética, assim. Mas pelo que eu vi no tênis, que é um esporte que eu gosto muito de assistir, que tinha um atleta russo, né, que é o Medvedev, estava jogando dessa forma, né, como um atleta individual neutro, e o Safulin, que é outro atleta russo também, que são os dois atletas do tênis. Então, a Rússia está representada por 15 atletas, né, como eu disse aqui, os esportes que eles estão, que eu tinha feito uma cola aqui para não errar aqui. Então, são atletas do tênis, né? Eu sei que são atletas do tênis, da canoagem,
São 5 modalidades que tem atletas russos que não podem se identificar como russos. É como se eles estivessem... E não esporte coletivo, o COI barrou a Rússia. Então, são 7 atletas no tênis, né? Eu lembrei de 2 aqui, devem ter outros. O Medvedev é um deles, né? Um dos principais tenistas do mundo hoje, que perdeu, inclusive. 3 no caiaque, na canoagem, 3 no ciclismo, um na natação e um no trampolim. Então, a gente tem essa delegação minúscula. O que aconteceu foi que alguns atletas quiseram ir, né, dessa forma. Por exemplo, a Federação de Judô impediu que alguns atletas russos fossem, mesmo dentro dessa condição de atleta. Mas eu vou retroceder um pouco para falar de 2016. Né? Então, tem esse problema da guerra, mas tem um problema, para quem não lembra, um pouco antes do início da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, de 2016, a WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, pegou vários atletas russos no exame antidoping. Tem até teorias aí que não foi bem verdade isso, que já era uma retaliação à Rússia, mas aqui eu estou baseando em coisas que a gente apurou aqui e eu vi que tem muita teoria da conspiração em relação a isso. Mas a gente aqui não está para entrar nessa, a gente passa o que foi apurado. Aliás, eu agradeço muito aqui ao Brasil de Fato. O Brasil de Fato tem matérias muito legais sobre isso, assunto que a gente está falando aqui. Eu tirei muita informação lá do Brasil de Fato. Aí o que aconteceu? O COI puniu a Rússia, mas, de certa forma, deixou alguns atletas participarem. Então, as equipes de atletismo e de levantamento de peso, onde era a maior parte dos casos de doping, que não participaram, mas nos outros esportes, a Rússia participou. Inclusive, a Rússia é muito importante falar da Rússia, porque a Rússia é muito importante em vários esportes, entendeu? Assim, foi linda a medalha de bronze na ginástica artística, né? Elas ficaram atrás apenas dos Estados Unidos e da Itália, né? Que até foi surpreendente a Itália. Mas a gente não pode esquecer que a Rússia sempre teve muita tradição na ginástica artística, né? Então, até que ponto o Brasil conseguiria essa medalha ou não se a Rússia estivesse lá em Paris? Então, isso serve para vários outros esportes, né? Então, em 2016 já aconteceu isso. Então, o que aconteceu? Depois, em 2020, teve Jogos de Inverno. Depois, em 2021, né, teve Tóquio. Então, a Rússia continuou assim, participando como Comitê Olímpico Russo. E o argumento do COI é que, durante as Olimpíadas, tem que ter um certo... Eles chamam de trégua olímpica. Então, como a invasão... eu falo invasão mesmo, porque foi invasão, por mais que os motivos a gente pode discutir em outra live. Teve a invasão da Ucrânia durante os Jogos de Inverno de Pequim. Então, o COI usa muito esse fato de, poxa, a gente estava ali nos preparativos dos Jogos Olímpicos de Pequim, um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, ou durante, precisava ter checado essa informação, mas mais ou menos naquele período, vamos dizer assim. A Rússia decretou guerra à Ucrânia e invadiu alguns territórios da Ucrânia. Então, se usa muito esse argumento de que esse fato também levou a uma complicação da situação da Rússia como o país integrante do COI, que pudesse participar dos eventos esportivos. Agora, a gente também tem que ver que assim, isso deve prejudicar imensamente o esporte russo, que é um esporte muito forte, um esporte que sempre contou com atletas nos mais variados, competitivo nas mais variadas modalidades. A Rússia é um país que tem vasta tradição no esporte, né? A gente pode dizer aqui vários esportes, né? No atletismo, no levantamento de peso, eu estava falando do tênis, que, né, sempre teve muitos tenistas bons na Rússia. A Rússia é muito bom em vários outros esportes, entendeu? Então, é uma pena a Rússia não participar, né? Eu acho que quem perde é o esporte, e eu acho muito importante a gente ressaltar que é muito importante que se você vai banir a Rússia, você tem que banir Israel. Então, ou você não bane ninguém, ou você bane os dois, né?
porque os dois estão envolvidos em guerras. E o mundo está vivendo conflitos em vários lugares do mundo, e é mais importante que a gente busque a paz e que todos os países participem das Olimpíadas. Tem uma outra desculpa que na minha pesquisa eu estava vendo aqui, que existe uma desculpa que a diferença entre Israel e a Rússia é que, de certa forma, a Rússia ocorre como uma consequência da decisão do comitê de ter colocado sobre a Rússia, né? Ter colocado sua autoridade 5 organizações regionais que eram antes da Ucrânia, né? Então, como eu não vou nem falar que eu vou errar, que é Lukács, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. Então, o argumento é que, tipo, a Rússia invadiu e colocou esses comitês regionais também sob a sua alçada, coisa que não deveria acontecer ainda, porque a guerra está em andamento, né? Esse conflito está em andamento, com larga vantagem da Rússia até agora, mas é o que está acontecendo no momento. Israel está lá, né? Então eu gostaria muito de a gente continuar nesse papo na terça-feira que vem, e é impressionante como a gente vive esse apagão quando acontece alguma coisa com uma nação que não é teoricamente ocidental, né? Então, pouquíssimo se falou da ausência da Rússia. Existe até um boicote midiático para não falar desse assunto, né? Por isso que eu resolvi abordar esse assunto aqui, depois de, amanhã vai fazer uma semana da abertura, né, das Olimpíadas. Então, eu acho isso um completo absurdo, assim, sabe? Você fingir que a Rússia não existe. Uma potência olímpica, você não está falando de um país que ganhava uma medalha de bronze, não ganhava nenhuma medalha. Era um país que sempre estava ali. Inclusive, é muito sintomático, porque agora, de certa forma, a França e os Estados Unidos estão reagindo, e a Austrália também na natação, mas chegou uma hora que os 3 principais países com medalhas eram países asiáticos, né, que era China, Japão e Coreia do Sul, na frente do quadro de medalhas, né, países que, de certa forma, são boicotados. Tinha até hoje um nadador chinês reclamando sobre como eles eram tratados pelas delegações dos branquinhos lá. A gente sabe que a natação são esses países, são países de ocupação do Império Britânico, né? Que você tem a Grã-Bretanha, você tem a Austrália, você tem os Estados Unidos e o Canadá como países com delegações, em sua maioria, brancos, e que tratam com... Ele estava reclamando de racismo, na verdade, o nadador chinês hoje fez uma declaração muito dura em relação a isso. E você imagina como eram tratados também os russos, né? Que era sempre uma coisa... são culturas muito diferentes e, às vezes, muito parecidas a cultura russa e a cultura norte-americana.